Olá, pessoal. Eu sou Adriana Fernandes e a gente continua hoje nosso curso de Noções de Direito para concurso de nível médio. Nós estamos vendo direito constitucional e administrativo, especificamente os dispositivos da Constituição Federal, Da Constituição da República. Pega aí sua Constituição para a gente continuar fazendo as anotações. Você está fazendo anotação, né? Lembra que eu falei? Quem está chegando agora, assiste lá as primeiras aulas. Uma forma de memorizar conteúdo é anotar. Então, compra uma Constituição quem não comprou, ou busque uma, se não me engano, tem distribuição gratuita nas assembleias estaduais ou nas câmaras municipais. Pegue a sua Constituição e vai anotando aí, tá? É uma técnica excelente de memorização. Bom, na aula passada, nós já estávamos vendo o artigo 5º do título 2º, que é dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Nós vimos a partir do inciso 16 do artigo 5º, que fala que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, independente de autorização, sendo necessária só uma comunicação, Nós vimos que é plena a liberdade de associação, desde que para fins lícitos. Nós vimos que ninguém pode ser obrigado a se associar, ou a permanecer associado. Opa, pulei aí incisos, Nós falamos ali no inciso 18 que a criação de associações e na forma da lei de cooperativas, presta atenção porque isso é pegadinha de prova, A associação e a cooperativa não dependem de autorização para serem criadas e funcionarem, mas a lei, no caso de cooperativa e apenas no caso de cooperativa, a lei vai dizer como vai ser a sua criação e o seu funcionamento, ok? Nós vimos que as associações só podem ser obrigatoriamente fechadas ou ter as atividades suspensas por decisão judicial, sendo que para fechar precisa do trânsito em julgado da decisão, ou seja, que não haja mais possibilidade de recursos. Como eu falei, ninguém poderá ser obrigado a se associar ou a se manter associado a qualquer entidade. Nós vimos que quando há expressa autorização no estatuto e na filiação, as entidades podem representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Nós vimos uma coisa muito interessante, que é o direito de propriedade e a sua limitação em razão da função social. Direito de propriedade, propriedade material e imaterial, E que esse direito, assim como todos os demais, não são absolutos. Ele é relativizado pela função social da propriedade. Mas o que é essa função social? Nós vimos, por exemplo, a questão da desapropriação para atendimento a uma necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Isso é uma forma de um bem imóvel atender à sua função social. Quando um imóvel for desapropriado, o proprietário tem direito a uma indenização anterior à sua saída do imóvel e em dinheiro. Porém, no caso de requisição administrativa, ou seja, quando a autoridade precisar usar sua propriedade num caso de iminente perigo público, essa indenização vai ser depois e apenas se tiver havido dano à propriedade. Nós vimos que a pequena propriedade rural, e o que é pequena propriedade rural, quem vai dizer é a lei, desde que trabalhada pela família, não vai poder ser penhorada para quitação de débitos feitos junto a instituições financeiras
para o seu desenvolvimento. Nós vimos sobre os direitos autorais, que são transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Nós vimos a proteção às participações individuais em obras coletivas, como novela, ou em atividades desportivas, como locução desportiva. Nós vimos o direito de fiscalização do aproveitamento econômico desses direitos autorais em cima dessas obras. Nós vimos que a lei garante apenas um privilégio temporário ao autor de um evento industrial, tudo isso por causa do interesse social e do interesse, da importância disso para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Nós vimos que é garantido o direito de herança e que a herança de bens de estrangeiros, bens no país, que sejam de propriedade de estrangeiros, a herança desses bens vai ser regulada pela lei brasileira sempre em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Mas se a lei do país de origem do falecido for mais benéfica, é ela que será observada. Nós falamos que o Estado vai promover, na forma da lei, a defesa do consumidor, e ele faz isso através do Código do Consumidor. Falamos do direito que todos têm de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Lembrando que isso não se confunde com aquelas informações que estão protegidas por habeas data, que nós ainda vamos ver. No caso desse inciso ser descumprido, é mandado de segurança, e isso pode ser pegadinha de prova. Nós vamos falar mais à frente sobre o habeas data. Pois muito bem, agora nós entramos no inciso 34, que fala que são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, e a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Antigamente, você entrava com requerimento no órgão público, ele recusava receber. Imagina, petulância do setor de protocolo. Então, não tem mais isso. Eles são obrigados a receber qualquer pedido escrito, qualquer requerimento. Se é um pedido que não pode ser atendido, eles vão negar, mas deixar de receber, não. Tudo isso em razão aí da linha A do inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, que garante a todos o direito de petição e a obtenção de certidões. Quando o caput, a cabeça do inciso, fala são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, podem sim ser cobradas taxas, mas não pela informação fornecida. Pode ser cobrada a taxa para pagar o papel, para pagar a tinta, enfim, mas não pela informação, tá? Inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Aqui é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. É o direito de acesso, é a garantia de acesso à justiça. Muitas vezes a gente assina um contrato fazendo um acordo dizendo que, diante da assinatura daquele acordo, nenhuma das partes pode buscar seus direitos na justiça. Isso é ilegal, é inconstitucional. Nem a lei e nem contrato e nem acordo e nem nada excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Nada pode impedir que uma pessoa busque a justiça caso tenha um direito lesado ou ameaçado de lesão. É isso que esse inciso está dizendo.
A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Imagina que fazem uma nova lei e ela muda tudo para trás? Isso é admissível? Óbvio que não. Lógico que não. Mas em compensação, você também não pode viver com base numa lei que vai te garantir um direito ali desde que você nasceu até você morrer. 100 anos. Não, não é assim. O tempo todo são feitas novas leis pelo legislativo. E em muitos casos elas vêm rever situações que já ocorreram. As leis novas não poderão prejudicar o direito adquirido. Direito adquirido é aquele direito que você pode usufruir, mas não usufrui porque não quer. Você já preencheu todos os requisitos para exercer aquele direito, mas ainda não está exercendo. O exemplo clássico é a aposentadoria. Vem a lei e muda os requisitos para a aposentadoria. Não é isso que acontece? Bom, você já aposentou? Já, então essa lei não te alcança. Você já aposentou? Não. Por que você não aposentou? Porque você não quer. Você já completou a idade mínima, você já completou o tempo de contribuição, mas você não quer aposentar. Então essa lei também não te alcança. Mas não, eu não aposentei porque eu ainda não tenho um dos requisitos. Eu não tenho ou a idade mínima ou o tempo de contribuição. Ô benzinho, então a lei nova vai te pegar. Sinto muito. Direito adquirido, então, é aquela situação que já se consolidou, ainda que você não esteja exercendo aquele direito. Quando você ainda não preencheu um requisito para o exercício de um direito, esse direito ainda não foi adquirido por você e, portanto, a lei pode sim alterar. A lei também não prejudicará o ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito é aquele ato jurídico que preencheu todos os requisitos para sua validade. Ele foi feito conforme a lei determina, caso ela venha determinar uma forma específica, foi expedido pela autoridade competente e foi observado os requisitos, todos os requisitos. Então, não há que se falar em alterar esse ato. Ora, ele já foi expedido, a situação já foi criada, é um ato lícito, é um ato legal que concedeu um direito ou fez surgir uma obrigação, deve ser cumprido. A lei, uma nova lei, não vai alterar uma situação que tenha sido criada por um ato jurídico perfeito, ou seja, que atendeu todos os requisitos para a sua expedição. E a lei também não vai prejudicar a coisa julgada. O que é coisa julgada? É um ato, uma decisão contra a qual não cabem mais recursos. Você obteve uma decisão, ou judicial ou administrativa, não gostou, recorreu de novo e pronto, chegou num ponto em que não cabe mais recurso. Aquela decisão fez coisa julgada, transitou em julgado, não cabe mais recurso, consequentemente, aquela decisão não pode mais ser modificada. A lei não vai prejudicar as decisões que já tenham transitado em julgado.
Ou seja, se vier uma lei alterando uma situação que pode interferir num processo seu que ainda está tramitando na justiça, vai interferir. Eu tenho um caso, por exemplo, de anatocismo, juros sobre juros, né? Eu estava discutindo anatocismo, discutindo juros, veio uma lei, alterou. Eu estava discutindo que o banco não podia aplicar juros sobre juros numa determinada situação. Veio uma lei dizendo que ele podia aplicar os juros. Ora, isso iria interferir no meu processo. Porém, qual foi o entendimento do legislador? A lei só vale dali para frente. E o ato que eu estava questionando era anterior a ela. Então, a lei não me alcançou, apesar de não haver coisa julgada. Mas, se fosse uma lei que me beneficiasse, com certeza seria aplicada dali para frente, mesmo sendo uma situação pretérita. Enfim, uma nova lei não prejudica um direito que você já tem adquirido, uma situação fundada num ato jurídico expedido com o atendimento a todos os requisitos legais e nenhuma decisão contra a qual não caiba mais recurso. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Estou aqui assistindo aquele terrorista, aquela situação absurda de um terrorista que avançou com uma van numa praça em Barcelona e matou, acho que já são 14 pessoas em 2 atentados que foram quase que simultâneos, um logo após o outro lá na Espanha. Bom, esse terrorista, já existe uma lei que diz que o ato tal será julgado pelo tribunal tal com provável pena X. É assim que vai ser. Se de repente alguém achar que aquele caso é um absurdo tão grande que não pode ser julgado por aquele tribunal existente, precisa criar um novo tribunal para julgar aquilo. Aqui no Brasil isso é ilegal. Isso chama tribunal de exceção. Isso aconteceu lá depois da Segunda Guerra, quando criaram, eu não sei se muitos de vocês vão lembrar, podem pesquisar aí na internet, criaram o Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes cometidos contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é ilegal. O crime que você cometer, de acordo com a Constituição brasileira, aqui no Brasil, o crime que você cometer será julgado com o tribunal que a legislação já determina para julgar aquele tipo de crime, de acordo com a legislação que existe no momento em que você cometeu o crime ou que você obteve o resultado daquela prática criminosa. A pena será aquela já existente na lei e o tribunal que te julgará será aquele já previsto na lei. Não poderá ser criado nenhum novo tribunal ou não pode ser definido nenhum novo juízo para julgar uma situação criminosa. Artigo 5º. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei,
assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Tem um errinho aí que a soberania já está sublinhada. Essa fia de uma égua era para ser sublinhada depois. Então vamos começar por ela. É reconhecida a instituição do júri. Então nós estamos falando do tribunal do júri. Como que vai ser montado, criado o tribunal do júri? A lei é que vai dizer como ele vai ser organizado. E o que é assegurado ao tribunal do júri? Aí na linha C, que já está sublinhado, a soberania dos vereditos. Tribunal do júri é aquele tribunal em que é o povo quem julga e não o juiz. Então você tem lá um corpo de jurados que é selecionado antes do início do julgamento. Tem todo um procedimento específico, para quem não conhece, é até muito legal assistir. Você tem lá um procedimento em que tanto o promotor, tanto a acusação quanto a defesa escolhem seus jurados e formam um corpo de jurados de 7 pessoas. Esses 7, mediante votação em resposta a quesitos específicos formulados pelo juiz, eles é que vão dizer se a pessoa é culpada ou inocente. Ah, mas o juiz do tribunal do júri achou que eles erraram e eles inocentaram, mas o juiz está achando que é culpado e vai lançar culpado. Não. Se os jurados consideraram culpado ou inocente, o juiz não muda isso. Caso a parte ou a defesa ou a acusação queira recorrer, aí é uma questão de recurso a outro tribunal que pode sim rever a decisão do júri. Mas naquela mesma instância em que a decisão foi expedida, foi prolatada, naquela instância, aquele veredito, aquela decisão é soberana. Os jurados é que determinam. O juiz da causa não pode mudar. Veredito é decisão. Plenitude de defesa. É reconhecida a instituição do júri e assegurada a plenitude de defesa. A instituição do júri, ela julga crimes muito graves em que vão estar em risco, vão comprometer direitos muito importantes de uma pessoa. Um direito fundamental, inclusive, que é a sua liberdade de ir e vir. Então, é preciso, diante da gravidade dessa situação, dar defesa plena ao acusado. Todas as provas lícitas são aceitas, devem ser acatadas e analisadas. Os vereditos, as decisões são prolatadas mediante votação. Durante o julgamento, enquanto a acusação fala, enquanto a defesa fala, o juiz formula quesitos para perguntar aos jurados e a resposta é só uma, é sim ou não. Não tem espaço para argumentação e nem para talvez. Você concorda que o réu agiu assim, assim, assado? É sim ou não. Então, durante o julgamento, o juiz formula vários quesitos. Quando acaba o julgamento, os jurados são levados para uma sala chamada sala secreta, nem sei se usa esse termo mais, mas eles são isolados em uma sala e eles vão respondendo a esses quesitos
alguém lê um quesito, o oficial lê um quesito, uma pergunta que o juiz fez. Aí cada jurado escolhe lá sim ou não, pega aquele papelzinho escrito sim ou não e coloca dentro da urna. Ao final, são contados os votos para cada quesito e é daí que sai a decisão de culpado ou inocente. O sigilo das votações no tribunal do júri é assegurado pela Constituição. Você não vai saber quem votou sim ou não em cada quesito. Já falei da soberania dos vereditos e é importante saber que o júri, o tribunal do júri, o tribunal em que o povo vota por meio desses 7 jurados, por meio de um corpo de jurados escolhido entre a população, entre gente comum, esse tribunal julga apenas os crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos são aqueles crimes em que o resultado que se pretendia era a morte. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, infanticídio, aborto, instigação ao auxílio ao suicídio. São 4 situações. Ao tribunal do júri cabe apenas julgar os crimes dolosos contra a vida. Ok, meu povo? Inciso 39 é o inciso que fala da anterioridade da lei penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Eu cheguei hoje e dei um beliscão no meu vizinho. Aí amanhã, dar um beliscão vira crime. Aí o meu vizinho corre lá e fala, outro dia a Adriana me beliscou. Ora, quando eu belisquei não era crime. Então a lei penal, ela não pode, a lei penal que cria um novo crime, uma nova conduta punível, ela não pode voltar e dizer que aquilo que eu fiz hoje é crime e hoje eu vou ser punida por ela. Porque se quando eu fiz eu soubesse que era crime, talvez eu não tivesse feito. Então, crime só é aquilo que a lei que já existe define como conduta punível. Não há crime sem lei anterior que o defina. Anterior ao quê? Anterior ao cometimento daquela prática, tá? E nem pena sem prévia cominação legal. Eu cometi um homicídio hoje, eu sei que eu estou sujeita, eu sei que é crime e que eu vou estar sujeita a uma pena de 6 a 12 anos, conheço as qualificadoras, os casos de aumento de pena e diminuição, etc, etc. Aí vem uma lei amanhã e fala, não, o mínimo para homicídio agora não é 6 anos mais não, filho, é 20. Essa lei não me alcança. Quando eu cometi o crime, a pena cominada, a pena atribuída pela lei era 6 a 12. E é isso que fica valendo para mim, porque quando eu cometi aquele crime, era aquela lei que vigorava. Isso é o princípio da anterioridade da lei penal. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A irretroatividade da lei penal é o princípio da irretroatividade da lei penal. Não confundam esses dois princípios. Princípio da anterioridade da lei penal. Uma conduta só é crime e uma pena só é X porque há uma lei que a determina, uma lei que determina isso antes que eu tenha praticado aquela conduta. A irretroatividade da lei penal é uma lei que venha a prejudicar o réu
Lembram o exemplo que eu dei, que eu cometi um homicídio quando a pena cominada, a pena atribuída pela lei, era de 6 a 12. Veio uma lei depois e atribuiu uma pena mínima de 20 anos. Ora, essa lei ela é mais gravosa para o réu. Então, ela não vai retroagir para alcançar o meu caso. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ela me beneficia? Não, então ela não pode retroagir. Mas, epa, a nova lei, na verdade, ela não aumentou para 20 anos, como eu estou dizendo, não. Ela caiu o mínimo de 6 anos para 2 anos. Opa, isso beneficia o réu. E nesse caso, quando a lei beneficia o réu, ela pode sim retroagir. Ok? Princípio da irretroatividade. Eu tô me engasgando aqui. Irretroatividade da lei penal. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Todos os direitos e liberdades que nós estamos vendo nessa Constituição, direito à vida, direito à segurança, direito à propriedade, é só ver lá no caput do artigo 5º. E as liberdades, direito de ir e vir, direito de crença religiosa, direito de criação, não, é foda para uma professora falar, né? Mas vocês entenderam. Esses direitos e essas liberdades que a Constituição nos dá não podem ser feridos sem que quem esteja querendo fazer isso seja punido. É por isso que a gente tem os remédios constitucionais que nós vamos falar depois. O mandado de segurança, o habeas data, o habeas corpus e o mandado de injunção. Nós vamos falar nas próximas aulas. A lei punirá qualquer discriminação que venha atentar contra os direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. São tipos de perdão judicial, vamos chamar assim. A prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Constitui crime inafiançável, inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. É o governo se protegendo contra quem queira fazer uma revolução. Então vamos lá estudar juntos esses 3 incisos. Racismo, tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos e a ação de grupos armados. Todos esses crimes são inafiançáveis. Todos são inafiançáveis. O racismo, a tortura, o tráfico, o terrorismo, os crimes hediondos e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Não há fiança para esses casos. No caso do racismo e da ação de grupos armados, além de inafiançáveis, eles são imprescritíveis. Eles não prescrevem. O decorrer do tempo, o lapso temporal, bonito, né? Advogado fala bonito. O lapso temporal. o prazo, o tempo não vai
garantir que quem tenha cometido esses crimes se safe de uma punição. Racismo e grupos armados, além de inafiançáveis, são imprescritíveis. Agora, a tortura, o tráfico, o terrorismo e os crimes hediondos, TTTH, você já sabe que é inafiançável. Mas agora você vai descobrir que o TTTH, esse também não vai ser beneficiado com graça ou anistia. Não, mas não é TTTH. O que é TTTH? Tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Não é TTTH, é R, racismo. Epa, se não é TTTH, então quem cometeu o crime de racismo, apesar de ser um crime inafiançável e imprescritível, esse pode ser beneficiado com a graça ou indulto. A ação de grupos armados também. O TTTH não. Tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Pegaram o macete aí, né? Muito bem. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Muito bem. É o princípio da personalização da pena. E quando se fala em pena, se fala em Código Penal. Nenhuma das penas atribuída às condutas tipificadas no Código Penal alcançarão alguém que não seja quem as cometeu. Seu filho, sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia. Ninguém vai responder por um crime que você cometeu. Ponto. A obrigação de reparar o dano não é pena. Então, ela vai ser transferida. E a decretação do perdimento de bens, ainda que seja um tipo de pena, ela pode alcançar outras pessoas. Afinal de contas, patrimônio é uma questão que é regulada de uma forma mais específica. A lei, então, é que vai dizer como que a obrigação de reparar o dano causado e o perdimento de bens pode ser estendida aos sucessores. Opa, sucessor? Bom, se falei sucessor, já estou falando da pessoa, estou falando dos herdeiros da pessoa. Sucessor são herdeiros. Então, se o crime que eu cometi, eu cometi sou culpada por um acidente de trânsito e eu matei alguém, tá? A pena prevista no Código Penal só vai alcançar a mim. Porém, ele era um trabalhador, ele era um pai de família. A família entra na justiça civil contra mim e pede que eu repare o dano, que eu pague a esses familiares uma pensão enquanto aquela pessoa viveria, para que os filhos dele não fiquem desassistidos. Uai, Adriana, mas não tem INSS, não? Para que é a Previdência? Ora, a Previdência é justamente para quando alguém... Perdão, a Previdência não é para isso, mas um dos benefícios da Previdência é justamente para que, quando você falte, sua família não fique desamparada, caso da pensão. Só que o seu salário era 5.000 e na hora do INSS fazer os cálculos, seu salário cai para 2.500, amor. Quem causou esse prejuízo que levou essa família a perder essa renda de 5.000 para 2.500 tem que pagar a diferença. Essa é a obrigação de reparar o dano. É um exemplo, tá? Então, olha só, é um ato criminoso que gerou um prejuízo cível e que a pessoa que o cometeu
pode vir a ser obrigada a reparar o dano. Ah, Adriana, mas eu não tenho como pagar essa pensão vitalícia para os herdeiros, então eu estou oferecendo um apartamento que eu tenho ali no centro da cidade, que é meu e da minha mulher. A sua parte, então, o bem vai ser vendido para que a sua parte indenize a família daquela pessoa que você matou, ou que você de alguma forma prejudicou. Vocês estão entendendo? Espero que sim. Se não tiver, faça a pergunta lá por e-mail que a gente responde. Então, o princípio da personalização da pena diz respeito à pena do Código Penal, a pena pelo crime. As indenizações, as obrigações de reparar o dano não são alcançados por esse princípio. E essa obrigação de reparar o dano pode alcançar o bem, um bem seu que seja também de outros familiares, ou seja, eles perderão direito àquele bem para que a sua parte possa ser direcionada ao pagamento daquela indenização. Então, essa obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens pode ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Falou em patrimônio transferido, neguinha, porque você morreu. Você morreu, fez o inventário, você tem um patrimônio de 100 mil. Seus herdeiros vão receber. Porém, você foi indenizado a pagar, você foi condenado a indenizar alguém em 150 mil. Epa, você tem um patrimônio de 100 mil e antes de você morrer, um prejuízo que você causou gerou uma obrigação de 150 mil. Então, agora, os seus herdeiros vão decidir. Eles ficam com o patrimônio e assumem a dívida de 150? Pode. Ou eles abrem mão do patrimônio e a dívida morre. O credor perde 50. O herdeiro que não quiser pagar pela dívida de quem está lhe deixando essa herança, ele simplesmente abre mão de receber os bens. E a dívida morre ali. Tá bom? Obrigação de reparar o dano, tudo certinho aí. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: princípio da individualização da pena. Ou seja, cada um responde pelo ato que cometeu. Se você foi mandante de um crime e ele o executor, você vai responder como mandante e ele como executor. As penas serão diferentes. Se você é o autor de um crime e o outro lhe deu fuga, foi partícipe, vocês vão responder pelo mesmo crime, mas cada um vai responder apenas pelos atos que praticou. A lei regulará a individualização da pena. É o princípio da individualização da pena. Cada um responde pelo ato que praticou. E adotará, entre outras, as seguintes penas: privação ou restrição de liberdade. Já falei aí sobre o princípio da individualização. Privação ou restrição da liberdade são as penas de reclusão e detenção. Cadeia, chilindrose. Perda de bens é confisco de bens. A gente está vendo isso aí nos casos de corrupção. Multa. Você, além da pena de restrição, você tem multa a pagar, ou em alguns casos você tem apenas uma multa a pagar. Isso tudo, gente, está previsto na lei. Prestação social alternativa, que é muito comum quando você faz acordo no juizado especial criminal.
Quer levar o processo para frente ou você quer pagar tantas horas de serviço voluntário numa comunidade que atende, numa instituição que atende crianças especiais? Quer levar o processo adiante ou quer pagar X horas de serviço voluntário numa ONG de proteção animal? Essa é a prestação social alternativa, ou pagamento de cesta básica. E a suspensão ou interdição de direitos, que é uma pena normalmente decorrente de uma outra. Por exemplo, quando você é privado ou tem sua liberdade restrita, você tem seus direitos políticos suspensos. Você não pode exercer seus direitos políticos pelo tempo. Você não pode votar nem ser votado durante o tempo em que você estiver preso. Ou então aquele caso que nós falamos de escusa de consciência, quando você usa um preceito religioso ou filosófico para se eximir de cumprir uma obrigação que é imposta a todos. Se você não cumprir uma outra obrigação alternativa, aí sim você pode ter algum direito interditado ou suspenso, ou perder algum direito. Ok? Muito bem. Mais uma aula que a gente termina. Nós estamos vendo o título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, o capítulo 1, artigo 5º, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Já vimos inciso 1 até o 33 e hoje, especificamente, nós estudamos os incisos 34 ao 46. Ok? Muito bem. Compartilhe esta aula em suas redes sociais. E-mail adrifernandesbh@gmail.com. Mandem dúvidas. Instagram adrifernandesbh, Facebook, meu blog onde eu posto alguns textos jurídicos, advogadabh.blogspot.com. Compra meus livros, gente. Compra meus livros. A Vida em Palavras, crônicas que tem muito a ver com o direito no nosso cotidiano e uma breve história da família Rezende. Indica aí para quem você conhece. Nós estamos na Rádio Nossa Onda. www.Rádio Nossa Onda, procura aí na internet. Rádio Nossa Onda. Toda quarta-feira, às 10 horas, a doutora Michele Siqueira e convidados discute o seu direito. Estamos lá, a doutora Michele, eu e o Vitor Neves, discutindo divórcio, discutindo pensão-alimento, discutindo a notícia da Débora Seco, que falou que chifrou todo mundo e chifre gera indenização. Chifre gera indenização, viu, meu povo? Traição, infidelidade... Até engasguei, ó, pra vocês verem. Peraí. Infidelidade gera indenização. Nós falamos disso no último podcast. Então, entra na internet, entra no site da Rádio Nossa Onda, ouça os episódios os episódios anteriores que vão estar disponíveis lá. Toda quarta às 10 horas tem episódio novo, com reprise às 17 e às 21 horas. Baixe o app da Rádio Nossa Onda no seu celular para que você possa nos acompanhar. Até o próximo vídeo, viu, galera? Beijinho, beijinho.